Olá, tudo bem? Fala, Rafael, tudo bom? Prazer, Vitor. Prazer, Vitor. Vai entrar mais alguém, gente? Do nosso lado é só a gente mesmo. Bom, só para me apresentar um pouquinho, né? Era para a gente ter feito essa reunião aí finalzinho do ano passado. Acabei tendo alguns problemas pessoais, enfim, tive que me afastar, por isso que eu até pedi para a gente adiar para cá, mas finalmente cá estamos. Prazer falar com vocês, obrigado aí pelo tempo. Acho que a ideia aqui é a gente. Acredito que não sei se é o primeiro contato de vocês com a gente aqui da TG Core. Vocês já falaram com alguém antes ou não? Não, é o primeiro contato. Não, legal, show. Então a ideia é assim: a gente quer estar próximo dos nossos parceiros, né? E estamos possivelmente começando aqui uma nova parceria, etc. E a ideia nossa é sempre estar muito próximo, né? Então, até um pouquinho do nosso lado aqui, eu faço parte do time de RI, né, de relacionamento com o investidor. Eu e a Mariana, que está no call aqui com a gente também. Fora nós, hoje o RI nós somos em 7. Basicamente, cada pessoa do RI tem uma base, né, de escritórios, parceiros, etc. E a gente tende a manter assim, a proximidade com todos, indiferente de tamanho, PL, né, enfim, etc. A parceria tende a ser a mesma, tá? Então, assim, se vocês precisarem do meu lado daqui para frente, etc., podem ficar à vontade, né? Meu número está na minha assinatura de e-mail, só me chamar, estou 100% à disposição, tá? O nosso DNA é 100% imobiliário, né? Então, hoje a gente tem 3 fundos da casa, tem o Tigarons, que é o nosso fundo imobiliário, e aí a gente tem um fundo de liquidez, um fundo de renda fixa, que chama TG Liquidez, e a gente tem um FDIC também. Nenhum dos dois é distribuído pela XP ainda, né? A gente está tentando negociar com a XP, enfim, já estamos há um tempo, mas ainda não conseguimos fazer com isso, né? Então, até quando eu for apresentar os fundos, vou deixar esses de lado, né? Uma vez que estiverem disponíveis na plataforma para vocês, aí acho que faz mais sentido. Então, vou focar mais para o lado do Tigar aqui, né? Que é o nosso fundo imobiliário. Mas independente, né, desses 3 tipos de produto, nosso core, nossa estratégia é imobiliária, né? A estratégia no final do dia é imobiliária. E recentemente passamos por um momento aí de aumento de taxa de juros, né? O mercado imobiliário, o pessoal ficou um pouco receoso, pessoal vendendo, né? Caindo os fundos imobiliários. Como é que foi isso aí do lado de vocês? Assim, teve muita reclamação, tipo, por parte da indústria de FIIs, ou o pessoal entendeu que é passageiro, né? Algo do tipo? Ou como é que foi isso? A gente apanhou muito aqui do nosso lado, bem sincero. Assim, né? A gente vê, né, que assim o mercado acaba sempre tendo as modinhas da vez, né? Uhum. E então o pessoal sempre vem atrás e quer saber, fica interessado pelo aquilo que está vindo bem, né? Pelo que o retorno recente está bom e começa a virar moda. Então teve a Uhum. fase ali do fundo imobiliário, né? Em 2019 ali, eu acho que foi o auge que, acho que toda semana, no mínimo, uns 3 ali vinham perguntar de fundo imobiliário, né? 19 e 20, né? Foram anos muito bons. Fiz. E então teve a fase ali que todo mundo queria fundo imobiliário, né? E agora, eu não digo que o pessoal tá bravo ou tá reclamando, né? Mas você vê um certo descontentamento ali, ou talvez uma falta de interesse de colocar mais dinheiro em fundo imobiliário. Não é todo mundo, né? Eu acho Uhum. que, assim, desde aquele momento que estava valorizando muito, né, os fundos, né, acho que a gente sempre, né, óbvio, com os clientes que vieram perguntar, querer orientação e saber sobre, né, a gente sempre tentou colocar muito na cabeça deles a importância de entrar pelo motivo certo, né? De entrar pensando
na renda, pensando numa renda passiva, Sim. e não pensando simplesmente na valorização, né? Então, eu acho que para as pessoas que entenderam a ideia do fundo imobiliário, que realmente vão pelo motivo certo, muitos hoje, alguns deles, né, hoje já estão vendo realmente como oportunidade, já estão voltando a comprar fundo imobiliário, porque já estão vendo rendimentos razoáveis ali, né, rendimentos que já estão começando a ficar interessante. Muito fundo barato, né? Abaixo descontado, né? Patrimonialmente falando. Sim, sim. Então, tem assim, algumas poucas pessoas que já estão vendo aí e se aproveitando dessa situação, né? Mas, de uma maneira geral, eu diria assim, pô, não tive um movimento assim forte de gente vendendo fundo imobiliário, mas parou o interesse por comprar mais, né? Acho que é meio que isso que a gente viu nesse último ano. Não, legal. Show de bola. Assim, basicamente o mercado inteiro, né, como um todo, muita gente acabou entrando pelo motivo errado, né, e aí pelo mesmo motivo acaba que agora está saindo nesse momento de turbulência, né. E é o que você falou, quem de fato está lá pelos motivos certos, né, de ter a renda passiva, que entende que, pô, tem alguma oportunidade, alguma não, né, muita oportunidade hoje no mercado, etc. Quem souber aproveitar realmente vai conseguir rentabilizar bem em cima disso, né? Bom, gente, deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Vou fazer uma apresentação institucional para vocês. Mas assim, bate-papo, vão me interrompendo. O que tiver com dúvida, podem ficar à vontade, tá? Que a gente vai falando. Vocês já estão vendo a minha tela? Aí, abriu agora. Vamos lá. Abriu? Sim. Boa. Então, basicamente, né, aqui vocês estão vendo do lado a Trinos Co, né? A Trinos, ela hoje é a holding que é detentora de 100% da TG Corp. Eu vou contar toda a história, vai ficar um pouquinho mais claro o que é a Trinos, né? Mas hoje a gente está mudando um pouco o foco de somente a TG Corp, né? E colocando a Trinos no holofote, uma vez que para que os fundos da TG Corp funcionem, etc., a gente precisa de toda a estrutura que existe na Trinos, né? Então, esse aqui é o nosso propósito. De fato, a gente quer mudar o mercado imobiliário, né? Desburocratizar ele, etc. E aí, a gente até se intitula como a primeira Landtech da história. Basicamente, a gente pegar o mercado habitacional, né, imobiliário brasileiro e olhar ele de uma maneira muito mais tecnológica, né? Então, além de tech, ela é a junção aí de 3 pilares, que seria a fintech, que é o mercado financeiro, proptech, o mercado imobiliário, e lawtech, o mercado legal, tá? Isso aqui, quando eu finalizar, que eu estiver mostrando para vocês toda a estrutura da Trinos, vai ficar claro como que esses 3 pilares se conversam e como que isso forma aí a Landtech, tá? Mas vamos voltar um pouquinho antes de falar do todo, deixa eu falar um pouquinho da TG Core em si, né? A gente é uma gestora de Goiânia, fundada em 2013. Então, hoje, a nossa sede, ela fica em Goiânia. Hoje, lá são 6 lajes no mesmo prédio. Eu e a Mariana, a gente fica aqui em São Paulo, no escritório de São Paulo. Era um escritório mais institucional, com o time de RI, para relacionamento com gestoras, né, investidor, etc. Mas a gente já está começando a montar a equipe de originação aqui, para a gente começar a olhar possíveis empreendimentos no interior de São Paulo, etc., em que a demanda, né, está muito grande por esse tipo de produto. Então, a gente está começando a crescer aqui em São Paulo, mas, assim, toda a magia do negócio acontece em Goiânia, né? Então, a gestão de fundos fica lá, marketing, maior parte do time de originação, etc. O grupo como um todo hoje tem pouco mais de 500 pessoas, tá? Então, de fato, é bastante gente. E aí, isso eu estou falando da Trinos, tá? 500 pessoas na Trinos fazendo toda essa esteira funcionar. Como eu falei, nosso DNA ele é 100% imobiliário, né? E a nossa tese, o que a gente mais gosta
de trabalhar é a tese residencial. E aí eu abriria em 4 principais ativos, né? Loteamento aberto, condomínios fechados e incorporações, tanto de casa horizontal e prédio vertical. Então, nosso core business, o que a gente mais gosta de trabalhar é essa tese residencial, mas a gente não se limita única e exclusivamente a isso. Aparecendo algum tipo de operação de outro segmento que faça sentido, a gente vai entrar. Então, por exemplo, a gente dentro do Tigar, a gente tem um shopping ali perto de Brasília, que hoje representa mais ou menos 4% do PL do fundo. Então, fazendo sentido, a gente não se limita somente a essa tese residencial, tá? Aqui é um pouquinho do tamanho do mercado residencial, tá? Para vocês terem uma ideia, isso é um estudo da FGV com a JP Morgan. Existe uma expectativa aí de 1,5 milhões de novas residências por ano. Então, se a gente pegar esse VGV anual, né, é um mercado bilionário. Falando num espaço aí de 10 anos, é um mercado trilionário, de fato gigantesco. Quando a gente foi entender quem que detinha a maior parte desse mercado, né, a maior parte desse market share, a gente naturalmente achava que os grandes players, né, as grandes incorporadoras iam ter maior parte disso. Mas, para nossa surpresa, né, os grandes players, Cirela, MRV, etc., só detêm 20% do mercado imobiliário residencial. Por quê? Porque eles têm uma premissa de atuação em que eles só vão atuar em cidades com mais de 250 mil habitantes. Então, se você passa essa régua aí num Brasil de 5.570 cidades, eles estão atuando de forma extremamente restrita. Né? Então, quem que está controlando, quem que está tracionando esse mercado imobiliário Brasil afora? É o pequeno e médio empreendedor regional brasileiro, de maneira extremamente pulverizada, mas é esse cara que está fazendo o mercado andar Brasil afora. E é justamente com ele que nós, né, TG Core Trinos, que a gente quer trabalhar. E aí a pergunta, né, por que nunca olhou para esse cara? Basicamente porque ele tem baixa governança e baixo controle. Né? Então, muitas vezes, a contabilidade desse player não fecha, né? O ativo não bate com o passivo, etc. Então, como que você vai pegar dinheiro do mercado de capitais, né? Dinheiro de fundo, e emprestar para esse player, sendo que a contabilidade do cara não fecha? Né? Não tem como você emprestar crédito para ele. Então, qual foi a nossa grande sacada? Qual foi a nossa visão? Sim, é muito importante você analisar se esse player tem governança e etc., para eventualmente disponibilizar crédito para ele, mas esse não é o mais importante. O que você tem que analisar primeiro é se aquele empreendimento vai fazer sentido naquela específica região, né? Se aquele ativo vai vingar. Então, a gente faz o que a gente chama aí de great deal. E como que isso funciona? A gente pega esse pequeno e médio incorporador, pluga ele dentro da nossa estrutura e eu vou fazer para ele toda a contabilidade, controladoria, auditoria interna, auditoria externa, que hoje é feita 100% das SPS pela Ernst Young. Uma vez que esse cara está dentro da minha estrutura, ele fica apto a receber crédito de fundo, né, do Tigar, por exemplo. E aí, o que eu ganho em contrapartida, né? O que esse player é bom? Justamente isso aqui, relacionamento, novos negócios, vendas, aprovações. E como esse cara já estava nessa região há muito tempo, ele sabe o que ele tem que vender, como que ele tem que vender e para quem que ele tem que vender, né? Ele já está nessa praça há muito tempo. Se a gente pegar o Brasil ele é muito bairrista. Um imóvel que vende no Sudeste pode ser que não venda no Nordeste, né? E por aí vai. E não só essas regiões principais do Brasil, mas as cidades mesmo são muito bairristas, né? Então, a gente aproveita toda essa expertise que esse cara tem, né? A gente quer procurar as mini cirelas regionais, digamos assim, e trabalhar com elas. Ficou claro, gente? Alguma dúvida?
Bom, só para confirmar se eu entendi direito aí a ideia, né? Então, vocês vão para cidades aí do interior, né? Avaliam quem são os players aí dessas regiões e entram meio que... vocês entram como um prestador de serviço e, ao mesmo tempo, financiando ali eles para poderem fazer os empreendimentos. Seria isso? Cara, seria exatamente isso. Eu vou pular aqui para baixo. Eu já volto aqui para as regiões que a gente atua, tá? Mas só para te contextualizar. Então, como é que funciona a estrutura da Trinos em si? A gente tem a TG Core, que hoje tem os 3 fundos, que seria aquela parte financeira, né, da fintech. A gente tem a Serve Mais, que ela é como se fosse uma service imobiliária, como se fosse uma mini incorporadora, ela que vai fazer toda essa governança, né? Vai prestar todo esse serviço de contabilidade, etc., para que esse player fique apto a trabalhar conosco. E aí, então, seria a parte aqui do mercado imobiliário, né, da PropTech, e aí aqui tem a TBS Law, que é um escritório jurídico que presta todos os trâmites jurídicos, faz o diligence em cima desses players, etc., também de 100% dos casos. Então, sim, a gente presta esses serviços para esse player, mas só para que eu possa fazer essa operação, né, para eu me sentir confortável em fazer esse tipo de operação. E aí, uma vez que sim, que ele já está apto, já está ok, aí a gente entra com o financiamento, e aí a gente pode ou emitir um CRI, né, via crédito, ou a gente, o que a gente mais gosta, a gente entra no equity, né, que a gente vira sócio desse player na SPE, né, a gente fica sócio do empreendimento. Então, basicamente assim que funciona. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é isso que funciona, que acontece, tá? E aí até para... você pode estar perguntando, mas aí vocês estão ganhando nas duas pontas, né? Tanto na parte de prestação de serviço, quanto numa taxa de gestão, etc., performance. Sim, mas aqui na Serve Mais é centro de custo compartilhado. Então, a gente cobra aquilo a preço de mercado, etc. Então, a gente faz benchmark com outras prestadoras de serviço, mas é único e exclusivamente para conta fechar, tá? Para a gente poder manter essa estrutura e poder rodar esse tipo de operação. Tá? Nosso lucro e etc. vem única e exclusivamente de gestão dos fundos, tá? Porque como eu obrigo esse cara a ter esse serviço da Serve Mais, não tem como eu querer ganhar nas duas pontas, né? Seria errado da minha parte. Então, tanto a Serve Mais quanto a TBS são centros de custos compartilhados. Bom, eu não sei se você vai entrar nisso depois, mas uma dúvida que eu já fiquei no caso do Tigar, ele acaba entrando como sócio nesses empreendimentos, seria isso? Exatamente, vou entrar nessa parte aqui. Tá. Vou só voltar um pouco aqui para falar das regiões que a gente atua, que a gente mais gosta, e aí eu já vou falar justamente dos nossos 2 modelos de negócio, tá? Perfeito. Então, basicamente, as regiões que a gente mais atua, né, que a gente mais gosta, é basicamente essa mancha central aí do Brasil. Primeiro, que é o Mato Piba, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que hoje é uma das maiores fronteiras agrícolas aí do país. Segundo, região do Cinturão da Soja, né, o nome em si o nome fala por si só. E aí, o estado de Goiás, né, onde a gente está localizado, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo, ali, prioridade e proximidades. Então, imagino que já deve ter acendido uma luzinha aí na cabeça de vocês. São regiões extremamente ligadas ao agronegócio, né? Então, até que vai um pouco na contramão da economia. Em que sentido? A economia acaba indo mal, o dólar estoura, consequentemente, essas regiões estouram junto, né? Então, são cidades que estão urbanizando, que estão crescendo, e a gente quer aproveitar justamente esse crescimento. Até porque o nosso principal ativo é o loteamento, né? E quando a gente fala de loteamento, é basicamente você pegar um pedaço de terra, colocar água, esgoto, eletricidade, asfalto, enfim, e lotear
e é o mercado, é o berçário do mercado imobiliário, né? Se você não tem o loteamento, você não tem shopping, você não tem casa, você não tem nada. Então, por isso que a gente gosta muito do loteamento e dessas regiões, né? Porque são cidades que estão crescendo, precisam de novas casas, etc. E a gente quer surfar aí essa maré. Que no caso vocês acabam surfando indiretamente, né? Vocês não estão ligados diretamente ao agro de alguma forma, né? Vocês indiretamente é uma região que está desenvolvendo bastante porque o agro está andando bem e por isso o crescimento. Exatamente. Exato, a gente surfa indiretamente. Até muita gente pergunta, né, se a gente vai eventualmente fazer um FII agro, etc. Tarará. E é só que o nosso foco agora é assim, tigar, continuar mantendo a esteira rodando, né, não reinventar a roda. Então, sim, a gente surfa o agro, mas indiretamente. Bom, aqui então são as 4 etapas aí de um processo, né, imobiliário, a partir desde a aprovação até desenvolvimento e comercialização, que geralmente andam juntos, e aí depois a governança. Como que funciona, como que a gente entra nessas operações com os nossos parceiros, tá? Existem 2 tipos diferentes. Primeiro, e foi o tipo de operação que a gente nasceu fazendo, eventualmente que a gente evoluiu para o equity, tá? Mas a gente nasceu com o modelo de crédito, tá? Então, qual que é o problema desse incorporador de loteamento? Ele tem um problema de fluxo de caixa. Por quê? Porque ele vai ter que vender em pequenas parcelas para caber no bolso do comprador final, né, do lote, que hoje a nossa tese é aí de 2 a 10 salários mínimos, né? Então, classe baixa aí. Então, para caber no bolso desse comprador final, ele vai ter que vender aí em 10 a 15 anos. Só que, por lei, ele tem que entregar a obra em 2 anos, podendo estender no máximo até 4. Então, ele tem um problema de fluxo de caixa, em que a receita dele não é suficiente para bancar a obra, né? E como não existe financiamento bancário para loteamento, ele acaba se prejudicando nesse sentido, né? Ele tem que financiar tanto o comprador de lote quanto obra. Então, como ele tinha um problema, né, para término de obras, etc., foi assim que surgiu nossas operações. A gente emitiu um CRI para ele terminar a obra, etc. Então, como é que funciona, né? A gente pega 100% do fluxo que esse cara tem, coloca numa conta separada por operação, justamente para a gente ter o controle daquela carteira, daquele fluxo, como que está a inadimplência, quem está pagando adiantado, etc. Então, vamos supor, esse cara tem aí um fluxo de 500 mil reais. Eu pego esses 500 mil reais, me pago aí 200 mil e os outros 300 eu devolvo para ele. A inadimplência começou a bater, o first loss da carteira é dele. Já não vão mais entrar 500, vão entrar 400, eu pego esses mesmos 400, me pago 200 e o resto eu devolvo para ele. Tá? Então, é basicamente assim que funciona esse tipo de operação quando a gente entra no crédito. Hoje, isso representa 10% do Tigar, mais ou menos, tá? E a nossa taxa que a gente tem, ela é de indexador aí, mais 11%, mais ou menos. Hoje, 90% dos CRIs é IPCA e o resto é IGPM, tá? Mais ou menos isso. Então, é basicamente assim que funciona essa operação de crédito. Ficou claro? Você falou em torno de 11% em cima do... Sim, as taxas que a gente pega são geralmente IPCA mais 11% em média, tá? Uhum. Um valor alto. Boas taxas, né? Uhum. Bom, e aí, então esse é um jeito que a gente faz operações, tá? Como eu falei, isso representa aí mais ou menos 10% do Tigar hoje. E aí a gente acabou evoluindo para o modelo de equity, que nada mais é do que um CRI um pouco mais sofisticado, tá? A diferença é que agora a gente vai entrar na sociedade, né? A gente vai ser sócio da SPE do empreendimento em si.
Como que vai funcionar essa parceria? Eu vou fazer maior parte da exposição de caixa para obras, stand de vendas, comercialização, etc. E o meu parceiro vai colocar um pouco, tá? Isso geralmente aí está na casa de 90-10, 80-20, tá? A gente coloca a maioria. E ele tem que colocar um pouco justamente para ele ter o skin in the game, né? O dele tem que estar na reta também, ele tem que querer que aquilo vá, enfim, seja um bom empreendimento. Dito isso, como eu vou fazer a maior parte da exposição de caixa, eu exijo duas coisas. Primeiro, nesse momento inicial da operação, e vocês vão entender o porquê esse momento inicial um pouco mais para frente, mas nesse momento inicial eu tenho que ser majoritário na operação, majoritário na SPE. Uma vez que, se esse meu parceiro não estiver entregando do jeito que eu imaginava, etc., eu consigo tirar ele e colocar algum outro player, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, eu exijo prioridade no recebimento, nesse momento inicial. Então, aqui a gente negocia uma taxa semelhante ao do crédito, IPCA mais 10, IPCA mais 11%, mais ou menos. Quando esse dinheiro que eu gastei com obras, vendas e tudo me voltar corrigido, né? Depois que esse dinheiro me voltar corrigido a essa taxa de IPCA mais 11, aí eu devolvo para ele a participação dentro da SPE, de modo que a gente fique aí 50-50 e vá até o final do empreendimento, tá? Então, o que vale falar desse tipo de operação? Por que a gente gosta tanto do modelo de equity? Primeiro, eu consigo ter o payback aqui de IPCA mais 11% em menos tempo do que eu tinha no crédito, porque eu não estou dividindo o fluxo com ele como eu fazia no CRI. Aqui eu estou tendo prioridade no recebimento. Então, esse é o primeiro ponto. Consigo ter esse payback igual ao do crédito em menos tempo, tá? E aí, o segundo ponto, o fato de dividir essa carteira com ele até o final, eu consigo potencializar a minha TIR e pegar aí, em média, IPCA mais 18%, IPCA mais 17%, tá? Ficou claro? Não sei se ficou um pouco confuso. Bom, só para ver se eu estou entendendo aqui. Né? Dentro desse fluxo aí, você começa os primeiros fluxos aí são em vermelhinho para baixo, que seriam os desembolsos na hora do desenvolvimento. Isso, de obra, comercialização, etc. E aí, uma vez que você começa obras, você já vai tendo um pouquinho de receita, tá? Porque você já começa a vender Exato. Alguns terrenos, né? Exatamente. E aí, então, todo esse fluxo inicial aí vai tudo para o bolso de vocês. O parceiro ali não está ganhando nada ali a princípio. Assim, hoje a gente tem 176 ativos dentro do fundo, tá? Uhum. Depende de caso a caso, negociação, né? Enfim, cada caso é um caso, mas a gente, maior parte desse recebimento tem que ser para nós, tá? Uhum. Para ter um alinhamento de expectativas aí. E uma vez que a gente até tem gatilhos, que uma vez que esse cara, se ele for me entregando mais rápido obras e etc., eu consequentemente também devolvo mais rápido a participação para ele, de modo que ele ganhe mais em menos tempo também, tá? Então também tem isso aí. E nesse modelo vocês acabam ganhando também, tendo um retorno maior, então, do que no modelo só de crédito, né? Exatamente, porque aqui no... Por outro Pode lado, falar. vocês têm mais risco também. Sim, sim. Aqui, exatamente. Então, por exemplo, aqui no crédito, a gente pega aí o que eu falei de IPCA mais 11% em média. Aqui, a gente negocia a mesma taxa do crédito, por quê? Justamente para a gente poder potencializar nossos ganhos. Como a gente está tendo mais risco aqui, eu exijo que a gente seja sócio até o final da carteira. Né? Então, por exemplo, aqui ele me pagou o que ele me devia, eu saio da operação e ele vai ficar recebendo o fluxo até o final do empreendimento. Aqui não. Aqui eu poderia ter ido embora. Pô, já terminei a obra, já fiz tudo, você já me pagou o que a gente negociou, vou embora. Só que eu corri um risco que antes eu não corria, né? O risco de desenvolvimento.
o risco da maior parte do desembolso de caixa, etc. Então, uma vez que eu corri esse risco, nada mais justo do que a gente ir até o final aí, dividindo essa carteira, esse fluxo. E aí, essa segunda parte aqui é o que faz a gente potencializar e ter retornos maiores. Entendi. Porque aqui é basicamente cobrar e receber, né? Porque a gente já vai ter 100% de obras concluída. Esse restante são só o estoque ali que vai sendo vendido ao longo do tempo, né? Exato. E uma dúvida aqui, né? Só curiosidade. No caso aí, vocês estão pegando um parceiro que ele já tem o terreno, ele já tem a terra e ele está precisando do dinheiro só para fazer a obra, fazer a comercialização e tudo mais. Exato. Depende de caso a caso, né? Tem vezes que tem o parceiro que ele já tem o terreno, e aí a gente aparece com a parte de financiamento. Tem às vezes que esse o incorporador, ele conhece alguém que tem o terreno, então aí ficam 3 pessoas dentro da SPE, ficaria o Tigar, o incorporador e o terreneiro, né, que é o dono do terreno. Então depende caso a caso, mas na maioria dos casos a gente tende a entrar quando já está aprovado o empreendimento ou pré-aprovado. Né? A gente não gosta muito de assumir o risco aí da pré-aprovação, porque no final do dia, se tiver uma canetada lá falando que não vai aprovar, eu sobrei com um terreno na mão que não posso fazer nada. Né? Então, para a gente entrar tem que estar praticamente pré-aprovado, assim. Entendi. Posso seguir ou mais alguma dúvida? Só curiosidade também, não sei se você tem esse número, tá? Fica à vontade. No loteamento desse, o custo para fazer toda a infraestrutura, comercialização, tudo, representa quanto dentro do valor do terreno, assim? Cara, loteamento é em média aí uns 15, 20% aí. Se a gente pegar o VGV total de um loteamento, de obra, comercialização, tudo, etc., a gente está falando aí de uns 15 a 20%. Que é diferente de uma incorporação, por exemplo, que aí isso sobe para 50, 60, né? Um prédio, por exemplo. Então, até mais um motivo do porquê a gente gosta tanto do loteamento, né? Porque a margem é muito alta. Então, e como eu estou pegando o fluxo inteiro como garantia, etc., o problema dele, aí principalmente aqui no crédito, né? O problema dele não é que ele não vai conseguir me pagar, é só que ele está sem dinheiro no D0. Né? Então, por isso que a gente gosta muito de loteamento. Mais um motivo aí dessa nossa tese estar voltada para o loteamento. Só para confirmar se eu entendi. Tipo, do custo, vamos supor que ficou um custo de 100 mil no terreno, por terreno. 20 mil é o custo de infraestrutura, vendas e tal, e 80 mil seria o custo da terra nua. Seria em torno disso. Isso. E entendi. Então, quer dizer, né, um pouco que ele não precisa vender um percentual grande do empreendimento para conseguir honrar com a dívida que ele tem com vocês. Acho que é meio que isso que você quis dizer. Não. Assim, vamos lá. Tem um lote que vale 100 mil, por exemplo. Na verdade, ele tem uma terra gigante, né? Uhum. E ele quer lotear isso. O custo de obra que ele vai ter para fazer os loteamentos, aí de tamanhos diferentes, isso independe. Mas se a gente pegar essa terra aqui, depois que fizer o loteamento, etc., que o valor geral de venda, né, de todos esses lotes sejam aí de 10 milhões, por exemplo, 100 milhões, se ele tem um loteamento que, depois que ele vender tudo, ele vai receber 100 milhões de VGV, para custo de obra, né, comercialização, etc., ele vai desembolsar aí de 15 a 20 milhões. Sobre o valor da venda. Exato. Entendi. Então, por exemplo, no seu exemplo, ele vai gastar por lote 20 mil, só que ele vai vender esse lote por 100. Entendi.
é mais ou menos isso essa margem do loteamento. Uhum. Tá ok. Diferente, por exemplo, de incorporação, né, de um prédio, que aí para cada a margem dele diminui substancialmente, né? Para cada apartamento, enfim, que ele for vender, ele vai ter um custo aí de 60, 50 mil, só que ele vai estar vendendo por 100 mil o apartamento, né? Então é basicamente nessa linha. Ok. Bom, seguindo aqui, então, ó, e aí aqui é esmiuçado direitinho como é que funciona nossas operações de crédito, etc. Isso eu vou mandar para vocês, depois vocês dão uma olhada tranquilo. E aí aqui a parte de crédito, né? Então, antes do Tigar, né, a figura do terreneiro e do desenvolvedor, depois o Tigar entra, fica com a maior parte da SPE, a gente passa por todo esse momento e aí depois eu devolvo para ele participação e aí a gente fica aí no fluxo, nesse caso 40, 30, 30, né? Mas depende aí de toda a negociação, etc. O que eu posso garantir? Que nesse momento inicial a gente tem que ser majoritário, tá? Na fase de exposição, de desenvolvimento. Bom, aqui é o FDIC, né? Como eu falei, fica para um outro momento. E aí aqui é o Tigar, tá? Então, basicamente hoje, acho que eu vou até abrir o relatório gerencial, acho que é melhor para a gente dar uma pincelada aí no Tigar em si. Esse aqui é o relatório gerencial de novembro, tá? O de dezembro deve ficar pronto finalzinho de janeiro. Como é muita coisa, muito ativo, acaba demorando um pouquinho para a gente finalizar esses relatórios, então por isso tem um pouquinho desse delay aí, tá? Mas no finalzinho de janeiro já deve estar saindo o de dezembro, e aí eu mando para vocês também. Queria até saber se eu posso colocar vocês no mailing, eu tenho, ou no WhatsApp, não sei o que for mais fácil, eu sempre disparo em um ou outro. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês sempre os relatórios. Bom, vamos lá, então. Isso aqui, novembro, a gente entregou 1,06% de dividendo, foi 1,22, se eu não me engano, R$1,22 por cota. Em dezembro, esse valor foi de 1,23, que representou 1,01, né? Como a cota andou um pouquinho em dezembro, acaba que isso diminui um pouco o dividendo, mas o dividendo foi até maior, né, em termos de reais, né? 1 centavo a mais aí do que novembro. Então, aqui a gente, como eu falei, são 176 ativos em 20 estados diferentes, 103 municípios. Então, vocês imaginam aí a dificuldade que é para a gente monitorar todos os empreendimentos, carteira por carteira, enfim, dá um trabalho danado, por isso que a gente tem aí mais de 500 pessoas na operação como um todo, tá? As alocações nos últimos 12 meses foram um total aí de quase 1 bi alocados nos últimos 12 meses. Recentemente não, mas no meio do ano passado, a gente fez uma oferta que a gente captou 503 milhões. Desde então, a gente vem fazendo alocações bem aceleradas. Nesse mês de novembro, a gente alocou aí quase 40. Isso dá uma média aí de quase 80 milhões por mês, tá? Então, a gente vem alocando bem, tende a dar uma desacelerada agora, uma vez que a gente está até com pouco caixa, né? Hoje o fundo está com 8% mais ou menos em caixa, então as alocações tendem a ir diminuindo daqui para frente, tá? Nosso pipe... Gente, vocês fiquem à vontade para me perguntar, tá? Mas eu vou passando aqui e a gente vai falando. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas mais uma curiosidade, né? Diferente aí, talvez, da maioria dos fundos imobiliários de tijolos, que tem lá tem um locatário ali, que tem um aluguel todo mês e tem uma receita mais constante, eu imagino que a receita de vocês deve flutuar bastante, né? Eu acho que, como depende ali
de repente, ali de venda ali de terrenos, de incorporações e tal, eu imagino que é uma renda menos linear. Vocês fazem algo para linearizar essa distribuição ou vocês distribuem conforme vai recebendo mesmo? Não, ótima pergunta. Cara, a gente vai sempre... Cadê? Aqui. Não. Aqui. A gente sempre faz essa gestão para a gente manter ali entre 0,8%, 0,9% e 1% ao mês de dividendo, né? Então, sim, nunca vai ser aquilo de, por exemplo, um fundo de galpão logístico que todo mês vai pagar 70, 80 centavos, né? Então, não tem toda essa previsibilidade, mas a gente sempre tenta fazer uma gestão de forma que fique aí entre o 0,8% e 1% de dividendo ao mês, tá? Então, por exemplo, teve um mês que a gente estourou em vendas, etc. Ao invés da gente já distribuir tudo, a gente segura um pouco para, se no mês seguinte a gente tiver uma desaceleração nas vendas, etc., a gente consegue pegar dessa reserva e engordar para ficar ali de maneira linear, tá? Mas é o que você falou, não tem muita previsibilidade precisa, né? Que todo mês vai ser aquilo. Mas é bem semelhante. Então, por exemplo, dezembro foi 1,23, novembro foi 1,22, outubro foi 1,20, se eu não me engano. Então, a gente sempre fica aí nessa casa, a gente faz essa gestão dessa maneira para que os nossos cotistas, né, possam ter um pouco aí dessa noção de quanto vem, né? Não simplesmente no mês vir uma porrada e no outro vir muito abaixo. Então, é basicamente assim que a gente faz esse controle. E só uma pergunta, qual seria a alocação ideal do fundo? Em equity, CRIs, ativos performados, não performados? Cara, a gente... lá atrás, o Tigar, ele até chegou a ser confundido com fundo de papel, porque a gente dependia muito do CRI, né, para gerar receita em D0 para a gente poder distribuir os dividendos. Porque não adianta nada você ter uma tese bonita, né, para o investidor pessoa física e falar, ó, você vai ter um retorno lá na frente, enfim. Não. Quando se trata de fundo imobiliário, ele quer saber do dividendo mensal ali que vai pingar todo mês. Então, o Tigar, quando começou, ele tinha muito crédito dentro da carteira. Hoje em dia, a história já é diferente. Por quê? Porque eu não dependo mais tanto do CRI para distribuir esses dividendos, porque o que eu entrei lá atrás no equity já passou por toda a exposição de obras, etc. Então, hoje eu já consigo distribuir, inclusive é a maior fonte hoje de distribuição de dividendos, é o equity de loteamento. Tá? Então, assim, com o passar do tempo, a gente tende a focar cada vez mais no equity, porque a gente tem retornos maiores, a gente tem controles maiores, né? A gente está ali, de fato, na sociedade do empreendimento, etc. Então, a gente prefere e quer e tem uma visão um pouco de que o Tigar, no longo prazo, seja essencialmente equity. Então, assim, respondendo e meio que não respondendo a sua pergunta, não sei se tem uma alocação ideal, tá? Uma vez que pode aparecer uma oportunidade de crédito que faça sentido e isso aumente um pouco a exposição dentro de CRIs, né, do PL, etc., ou que, pô, não, estamos só indo no equity agora, isso vai diminuir o CRI. Então, assim, não tem muito um certo e errado. A gente vai aproveitar o que aparecer de mais interessante para nós. Mas, assim, tem um viés muito maior para o equity, tá? Então, hoje, para você ter uma ideia, vou até passar aqui. Cadê aqui? Então, hoje, ó, maior parte, 53% aqui é equity loteamento, depois 10,21 os CRIs, né? Aí aqui, como eu falei, os 8% de caixa, e aí vai abrindo aqui. Então, a gente tem um shopping, como eu falei, né, que tem 3,48. A gente tem alguns land banks que ainda vão virar empreendimentos, tem equity de multipropriedade, incorporação, etc. Então, a gente tem
um pouco de tudo assim no Tigar. Não diria que tem uma alocação ideal, é uma pegada muito híbrida. Viu? Mas tudo que vocês têm aí é mais no desenvolvimento, vocês não têm foco em aluguel, né? Então, a gente tem, por exemplo, um imóvel comercial aqui, que representa 0,24% do PL. Ele é um prédio, chama Garavelo Center. A gente aluga ele para o Tribunal de Justiça lá em Goiás. Então, assim, de novo, foi algo que apareceu para a gente, que fez sentido e que a gente encarteirou. Não pode ter, então. Mas não é nosso foco. Assim, o Tigar ele é de desenvolvimento e aí híbrido, tanto crédito, né, os CRIs, papel, quanto o tijolo desenvolvimento, né, que seria a outra parte. E o foco mais residencial... E o shopping que você falou também é desenvolvimento ou é um shopping pronto? O shopping ele foi de desenvolvimento. Então a gente entrou nele, terminou obra, etc. Então foi de desenvolvimento. Também não foi algo que a gente que era nosso foco, etc. Apareceu para a gente essa oportunidade e a gente acabou abraçando. O shopping ele ainda não, quando a gente achou que ia deslanchar, acabou vindo a pandemia e aí prejudicou um pouco os nossos planos, mas a gente está bem tranquilo quanto a ele, né? Uma vez que ele representa aí nem 4% do PL do fundo, e quando ele começar a gerar receita, só vai ser um incremento ainda para o que a gente já vem distribuindo, né? Então, a gente está colocando várias lojas âncoras lá para poder fomentar o movimento, né? E também, enfim, o Covid, a pandemia que a gente está vivendo realmente não está facilitando, né? Lugares públicos, shoppings, etc. Mas uma vez que a gente passar por isso aí, a gente acredita que o shopping tem tudo aí para decolar. E, na sua opinião, quais são os maiores riscos específicos do fundo e se essa diversificação grande que vocês têm ajuda a mitigar? Cara, o maior risco é o do empreendimento, do desenvolvimento em si, né? É o fato de você, às vezes, fazer uma análise errada em cima de uma cidade que, às vezes, você achou que ia fazer sentido ou não, tá? Então, quando a gente vai analisar, né, a gente analisa como é que é a renda daquela cidade, como que é todo, né, o crédito enfim, em geral da região, etc., se ela está crescendo, se não está. Então, a gente pega, por exemplo, o Google Earth, né, sei lá, 10 anos para cá, ver como é que está crescendo, para onde que está crescendo a cidade. Pô, ela está crescendo para esse lado, o loteamento está aqui no meio, faz sentido, não faz? Então, assim, acho que o maior risco é você errar a mão nesse sentido, tá? E então acho que seria isso, né? E obviamente o mercado desacelerar como um todo, né? Ano passado a gente viveu um boom aí no mercado imobiliário com a taxa de juros lá embaixo, né? Agora a taxa de juros está aumentando, não vai ser aquele mar de rosas que a gente estava vivendo, mas a gente também nasceu com a taxa de juros a 13%, 14%, então a gente já sabe um pouco como é, né? Essas regiões Brasil afora não chegam a ser tão afetadas nesse sentido. Então, acho que esses seriam, assim, os maiores riscos. E aí, sim, a diversificação ajuda a gente bastante nesse sentido, né? Então, aqui tem um pouco a cidade que a gente mais tem, é Trindade, que representa 12, quase 3% do PL, né? Então, a gente conseguindo mitigar aí em regiões, pô, uma vez que uma região não está indo tão bem, a diversificação acaba mitigando. Não só na região, mas também o tipo de ativo, né? Loteamento, equity multipropriedade, incorporação, etc. Por exemplo, a gente nunca vai entrar numa cidade, por exemplo, que a maioria da população seja empregada por uma fábrica que tem naquela cidade. E se, de repente, aquela fábrica quebrar, fechar e sair de lá,
né, a renda da população ali vai cair, não vai ter, enfim, vai ser um grande problema, né? Então, a gente sempre faz essa análise da cidade minuciosa para ver se faz sentido ou não. E aí é o que eu te falei, né? Errar na mão, de repente, em algum empreendimento e nunca expor tanto, de fato, que prejudique aí, uma vez que vá mal ou não, um empreendimento ou outro. Não sei se eu respondi sua pergunta ou... Sim, sim, perfeito. Mas o principal risco é esse, é o de desenvolvimento dos empreendimentos. Que é, né, naturalmente, mais arriscado, né, tem mais risco que outros fundos, naturalmente, por ser de desenvolvimento. Mas toda a nossa estrutura de governança, etc., a gente consegue mitigar, de certa forma, aí esses riscos. Né? Se a gente não tivesse 500 pessoas na operação, a gente tem até a humildade de dizer que não seria capaz de controlar tudo, uma hora ia dar algum pau, né? Mas a gente preza muito aí por esse controle, e a gente também quer sempre mostrar dar o maior nível de detalhe possível, né? Então, por exemplo, até aqui embaixo, a gente abre empreendimento por empreendimento para mostrar como é que está a saúde daquela carteira. Então, aqui são os CRIs, né? Então, como é que está a razão de fluxo mensal. Então, por exemplo, esse aqui é uma multipropriedade, a razão de fluxo está em 538. Então, eu tenho 5 vezes aí de colchão para essa operação, né? Então, a gente vai abrindo para, assim, tudo para mostrar o que está indo bem, o que não está, né? Então, até aqui, por exemplo, nosso previsto de vendido para o Vitamundo era que seria de 100%, mas o realizado foi 57%, né? Então, aqui estamos tendo um certo problema. E a gente abre isso para os cotistas, justamente para poder passar aí essa tranquilidade ou não do que está acontecendo. Tá? Então, acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se eu faltou algo aqui para falar para vocês que é importante. Mas, ó, por exemplo, aqui a DRE, a maior parte das nossas receitas, como vocês podem ver, é o equity de loteamento, né? Acho que aqui fica mais fácil para ver. É o equity, né? E aí, principalmente o loteamento. E aí, os CRIs, os fundos de renda fixa, né? Naturalmente, o caixa que está investido ali, um pouquinho ali do imóvel para renda. Tem os rendimentos dos fundos imobiliários. A gente também alocou um pouco em alguns fundos imobiliários que a gente viu que tinha muita oportunidade, né? Eram fundos que estavam baratos, etc., para a gente tentar rentabilizar um pouco mais para o nosso cotista em cima do dinheiro do caixa, né? Então, está sendo uma gestão de caixa um pouco mais eficiente, digamos assim, do que simplesmente só colocar em ativos de renda fixa. Então, tudo aqui a gente abre volume, né? Liquidez. A gente tem uma liquidez diária aí de 4 milhões em média, se a gente pegar nos últimos anos. Aqui teve um pico por causa da nossa oferta, que aqui foi quando liquidou. Então, a gente abre, assim, tudo de fato, né? Aqui o dividendo, como eu falei, sempre ali entre o 0,8%, 0,9% e 1%. E aí, aqui, os indexadores também da nossa carteira, então, a maior parte IPCA. A gente fez muito a troca de IGPM para IPCA, né? Principalmente ano passado, enfim, inviável repassar isso para o comprador de lote ali na ponta, então a gente fez muito essa troca, então hoje a maior parte é IPCA, mas tem um pouco ainda de IGPM e um pouquinho de INCC também. Então, acho que basicamente isso, gente. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida, mas acho que em termos de Tigar é isso. Acho que deu para entender bem, sim. Acho que bacana. Acho que deu para esclarecer. Hoje acho que dá para conhecer melhor como é que funciona o fundo. Vocês têm mais alguma dúvida aí, Bruno? Só uma pergunta polêmica. Fiquem à vontade.
Queria saber se vocês vislumbram uma emissão e se vocês, o que vocês acham de fazer acima ou abaixo do valor patrimonial? Polêmica pergunta. Então, a gente, naturalmente, a nossa esteira de originação ela nunca parou, né? Então, tem muito ativo que aparece para a gente, que a gente, enfim, estava fazendo as alocações através do Tigar. Uma vez que a gente encerrar as alocações, né, que a gente ainda tem um pouquinho em caixa, se mantendo a esse preço que está, se não me engano, está 119, é inviável a gente fazer uma emissão, né? Não vamos fazer uma emissão abaixo da patrimonial. Porque isso, assim, acaba prejudicando os atuais cotistas, né, que vêm conosco desde lá atrás, a gente vai estar desvalorizando o patrimônio deles, né? Não tem muito o que falar, é matemático o negócio, né? Então, você emitir abaixo aí da patrimonial, quando integralizar, o patrimonial vai cair. Então, como a gente não quer isso, tá? A nossa ideia é fazer só patrimonial mais custos. Então, assim, não tem como fazer emissão agora. O mercado vai ter que andar um pouco, os fundos em geral, né? E o próprio Tigar vai ter que andar. Hoje a patrimonial ela está 128, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui certinho. 127,41, né? Então tem que voltar aí para o 130, né? Nossa, achei que eu estava compartilhando, mas eu não estou mais. Mas acabei de olhar aqui, está 127,41. Então tem que voltar aí para uns 130, andar mais um pouquinho para a gente poder pensar em fazer alguma emissão, tá? Então, assim, no momento não tem muito o que fazer. E também, acho que só colocando aí uma diferença, talvez, de outros fundos de desenvolvimento, é que tem fundos aí que eles captam dinheiro para um desenvolvimento e depois amortizam, né, conforme vai encerrando o empreendimento. No caso de vocês, não. O dinheiro volta para o fundo e vocês reinvestem em outro empreendimento. Isso mesmo. Exatamente, justamente para não amortizar o fundo. A ideia do Tigar é que ele sempre continue. Então, perfeito. A gente reinveste o principal e distribui juros. Isso no crédito, e aí no equity a gente, enfim, reinveste na obra, etc. E todo lucro, enfim, basicamente a mesma ideia, justamente para a gente não amortizar, tá? A ideia não é amortizar o fundo. É que ele sempre tende a ir crescendo patrimonialmente conforme a gente vai acelerando obras, etc. E aí vai podendo contabilizar isso, né, através do POC, né, Percentage of Completion. Então, uma vez que a gente vai tendo obra, a gente pode contabilizar isso e isso vai engordando a patrimonial. Então, sempre que tem reprecificação, tende a dar uma porradinha para cima aí a patrimonial do Tigar. Legal. Bom, da minha parte, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Acho que deu para esclarecer bem aí sobre o fundo. Eu não sei se quiser falar mais alguma coisa aí, não sei se você tem mais alguma mensagem para passar para a gente. Não, acho que era isso, assim, a ideia era a gente se conhecer de fato, né, ter esse primeiro contato. Fica o convite, quando vocês estiverem passando aqui em São Paulo para vir conhecer o escritório, ou até mesmo lá em Goiânia, né, vamos ver se, enfim, eventualmente a gente consegue sentar para tomar um café, né, se conhecer pessoalmente. Mas a ideia é a gente estar próximo, podem contar comigo aí para o que vocês precisarem do meu lado. Relatório, putz, Vitor, um cliente aqui que tem Tigar ou está interessado em Tigar, não entendeu isso, me ajuda, cara, estou 100% à disposição. Pode pegar meu WhatsApp, a Natália tem a minha assinatura, acho que vocês também, não sei, mas
gente, fiquem à vontade, a ideia era a gente se conhecer aqui e espero que a gente possa ter uma parceria boa. Eventualmente, quando a gente for ter ofertas, a gente volta a se falar, enfim, vamos manter esse contato. Tá, joia. Agradeço aí a disponibilidade, agradeço o contato. É sempre bom a gente conhecer um pouco mais da casa e dos fundos. Prazer foi todo meu. Muito obrigado, viu, gente? Valeu, obrigado. Valeu, Bruno. Valeu, Natália. Tchau, Abraço, pessoal. Rafael. Valeu. Tchau, tchau.